Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito boa noite, eu sou Doris Larizati e pela primeira vez eu estou fazendo o programa sozinha, sem o meu esposo, Marcos Larizati, que está dodói, está se recuperando aí de uma pedra nos rins. Mas nós temos aqui uma convidada muito especial, que é a Lucitânia Egg Verotti. Lucitânia é missionária de Vencedores por Cristo e também da UBNU. Ela é ministra de música, teóloga e cantora. Foi uma das fundadoras aí do grupo Vencedores por Cristo. Muito boa noite, Lucitânia. Boa noite, tudo bem? Que prazer estar com vocês, muito prazer. Que bom. O nosso programa é uma web rádio, música e adoração da Igreja Presbiteriana da Lapa. E nós também trabalhamos nas ondas da fé reformada e também com ondas musicais. E a gente vai conhecer um pouquinho da vida, da experiência da Lucitânia ao longo da sua carreira, da sua jornada como missionária, como cantora. Tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer a nossa querida irmã. Bom, Lucitânia, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, fala para o nosso ouvinte um pouquinho da sua vida, da sua formação acadêmica, profissional, e aí a gente vai conversando um pouco mais. Bom, eu sou mineira, sou de Belo Horizonte. Eu nasci lá, sou muito apaixonada por Minas, mas desde muito cedo eu fui muito influenciada pelo meu pai na parte musical, então comecei a cantar com ele muito em festas de família, em serenatas, várias situações diferentes. E aí, depois de algum tempo, mais ou menos com 15 anos, eu aceitei a Jesus como Salvador, lá em Belo Horizonte, na primeira igreja presbiteriana, e logo depois eu senti um chamado missionário e fui atrás dos meus sonhos, fui estudar teologia. Naquela época, uma mulher fazer teologia não era uma coisa tão comum, porque os seminários eram mais para os homens. Mas aí eu vim para São Paulo, eu já tinha viajado com Vencedores por Cristo, vim para São Paulo e vim fazer o curso de teologia. E depois eu fiz uma especialização, uma pós em aconselhamento, que é uma das áreas que eu atuo. Muito bom, olha, nós temos 2 pontos em comum. Além de gostarmos de cantar, eu também sou mineira, só que de Lajinha. Vim para São Paulo. Somos próximos lá. Vim com 3 anos. Meu tio morava em Belo Horizonte, então também tenho um carinho muito especial por Minas Gerais. E de fato, Lucitânia, você foi corajosa, foi uma mulher, teve intrepidez, não é? Importante que a gente desbrave caminhos para sermos também usados por Deus, né? Porque Deus nos fez com seus dons e talentos e o mandato cultural está aí para nós exercermos influência onde estivermos. E aí fala para nós, como é que foi? Você comentou que você foi influenciada pelo seu pai, mas quando você teve despertamento especial para a música? Quando que você percebeu assim, ó, essa seara eu posso mexer, posso trabalhar? Na verdade, como eu já vinha de uma família, né, de cantores e tal, quando eu me converti na primeira igreja presbiteriana, eu cheguei lá e lá tinha um conjunto musical. E ali eu falei assim, nossa, que bacana, não esperava que uma igreja evangélica tivesse um conjunto tão legal, porque cantavam músicas cristãs, mas músicas que jovens também gostavam de estar cantando, né? Porque eu tinha uma ideia muito diferente da igreja evangélica, do contexto evangélico. E ali eu me juntei àqueles jovens, comecei a participar daquele conjunto, né, naquela época, e eu falei assim, não, olha, isso aí tem muito a ver comigo. E tudo que na igreja, qualquer programação que fosse envolvido com música, eu comecei a realmente a estar mais junto. Mas quando, com relação a ministério, foi quando Vencedores por Cristo visitou a minha igreja em BH, e aí foi em 1982. E aí eu conheci, 82 não, 79. E aí eu conheci aquela equipe e aí eu falei assim, nossa, que bacana, que missão bacana, que legal esses jovens. E aí eu atentei que eu gostaria de me envolver com isso.
Logo que a equipe saiu de Belo Horizonte, eu escrevi para a missão e me candidatei a participar de uma das equipes de treinamento. E aí, quando foi em 1980, eu fui convidada para participar da 33ª equipe de Vencedores por Cristo, que faria uma turnê pelo sul do Brasil. E participando dessa equipe durante 3 meses, foi um mês de treinamento bíblico musical, depois a gente saiu em viagem missionária, e depois, no último mês, a gente fazia simbolicamente a devolução daquele jovem para aquela igreja, dizendo: o jovem agora está preparado para continuar o trabalho. Naquele momento, realmente eu senti, olha, é isso que eu quero para a minha vida, né? Falar de Jesus através da música, através da palavra, numa linguagem contemporânea, uma maneira bem significativa para as pessoas. Que bom! E como foi essa experiência de participar dos Vencedores por Cristo? Porque é um grupo assim que é o clássico, não é? Foi um divisor de águas. E esse início dos Vencedores, e só completando, e esse início dos Vencedores foi muito interessante por esse trabalho missionário, né? De colheita e depois de devolução, como você, de preparação. Como que foi? O que foi mais significativo nessa experiência para você? Olha, para mim, porque Vencedores começou em 1968. Eu conheci Vencedores em 78, 79, né? E viajei em 80. Para mim, o que mais foi impactante em Vencedores até hoje para mim, é realmente a maneira com que a gente se envolve com as pessoas que nos convidam, né? Então, naquele tempo, né, ninguém fazia teste para entrar em banda, né? Eu escrevi a cartinha e eu falei, olha, eu tenho um desejo de participar. Ninguém sabia se eu cantava, se eu não cantava. Ele estava interessado na minha vida. Então, isso foi a primeira coisa que me... De eu chegar numa missão sem nenhum tipo de interesse se eu pudesse colaborar com vós, com alguma coisa, mas que eu estaria lá para servir de alguma forma. Isso foi o primeiro impacto. E quando Deus realmente trouxe, né, juntou aquele grupo, gente do Sul, gente de Minas, gente de vários lugares do país, muito diferentes, e ali a gente começou a estudar a Bíblia, caminhando realmente para uma unidade, né, daquilo que a gente ia fazer, do propósito. Isso me impactou demais. Os estudos bíblicos são estudos que eu uso até hoje nos meus discipulados. Eu discipulo mulheres, casais, e esses estudos de treinamento são os primeiros que eu passo para essas pessoas, porque são estudos de mudança de vida, de trabalhar com o caráter da pessoa, e eu fui muito trabalhada nesse sentido. Aí a música, ela era um complemento, né? A gente investia muito tempo no estudo da palavra e um outro tempo para ensaios. Então, Deus fazia realmente uns milagres, porque cada um vinha do canto, ninguém sabia o que cada um sabia fazer, sabia o básico, né? O fulano toca na igreja, o outro toca bateria, mas nunca assim tínhamos juntado, né, essa galera. E aí Deus fez um milagre. A minha equipe, eu viajei com o Ademar de Campos, que hoje é um grande amigo, um grande líder de louvor, né? Deus, na nossa equipe, tantas pessoas significativas, né? O Dimas Pesato, que foi um dos meus líderes, que é uma pessoa muito importante para mim, ele e a Janice. Então, para mim, Vencedores sempre foi uma coisa assim, impactante de modelo de vida. A gente se reunia, né? E Deus ia trabalhando na nossa vida, no nosso caráter, na vida espiritual, nos nossos relacionamentos. E a gente via um grupo grande juntos por 3 meses, e a gente conseguia conviver bem. Caso tivesse alguma coisa para acertar, a gente acertaria, porque a gente aprendeu isso nos estudos, então isso é uma outra coisa muito legal. Então, aplicava, né? Até hoje. Que bom. E você também teve uma grande experiência em ser missionária na Itália. Conta para nós também como foi isso, ou se houve esse planejamento, se foi um convite surpresa, como é que... Não, foi muito bacana, porque com Vencedores, além de viajar pelo Brasil todo, nós viajamos para alguns países. Nós fomos 6 vezes para Portugal, fomos para os Estados Unidos, e aí uma amiga minha tinha ido para um projeto missionário em Cesena. Quando ela foi, logo que ela voltou, o pastor de Cesena estava aqui no Brasil e ela chamou a Ciri e eu para que pudéssemos estar juntos ali para conhecê-lo, porque ela sabia do projeto de Vencedores.
E aí esse pastor falou do projeto de Cesena in Piazza, que seria um projeto de cantar nas praças em Cesena, falando desse amor de Deus. E aí no ano seguinte nós desafiamos o grupo e aí nós fomos para Cesena. Quando eu cheguei na Itália, né, o Assis já tinha tirado a cidadania italiana, tal. Quando eu cheguei na Itália, eu falei, Assis, eu creio que é esse país que Deus vai querer que a gente venha no futuro. O Assis achou que nós fôssemos servir em Portugal, que é um outro país que precisa bastante, né? Mas foi uma coisa assim que eu vi que a Itália tinha muitas cidades que não tinham nenhuma igreja evangélica, como até hoje não tem, né? Nenhuma igreja evangélica. E aí, durante 10 anos, eu comecei a orar pela Itália e nós começamos a nos preparando assim, financeiramente, porque lá é euro, aqui é real. Aí eu falei, olha, um dia nós vamos, né? E aí, quando eu me aposentei, eu falei, bom, agora é a hora de ir, porque pelo menos a gente vai com alguma reserva, com alguma coisa. Aí nos preparamos assim financeiramente, também fizemos um curso de finanças, né? Nós já tínhamos uma vida controlada, mas quisemos assim melhorar nessa área. Aí nos preparamos assim espiritualmente. A nossa igreja, que é a IBNU, Igreja Batista Nações Unidas, eu trabalhei 11 anos nessa igreja e essa igreja nos enviou como missionários para a Itália. Chegando na Itália, né, o pastor ele queria que nós atuássemos na cidade de Rimini, porque é uma cidade de praia, uma cidade de veraneio, uma cidade que precisa de mais. E então eles estavam se reunindo num pequeno grupo, numa salinha da prefeitura, e logo que nós chegamos, vamos procurar um espaço, alugamos um espaço, e ali oficialmente demos esse início da Igreja Batista de Rimini. Chegando lá, né, durante esses 10 anos, aos pouquinhos eu fui estudando italiano, bem assim, lentamente, né? Aí chegando lá, a gente já ouvindo mais a língua, fomos para a escola, fomos nos preparar também melhor para a língua. O Assis, já como cidadão italiano, nós fixamos uma residência para eu fazer meus documentos e ficamos lá por 1 ano e 8 meses servindo na Itália. Muito bom. Bom, o seu testemunho me suscitou várias outras perguntas. Então, além da Igreja Batista Nações Unidas, você teve a oportunidade de passar por outras igrejas aqui em São Paulo ou em Belo Horizonte? Belo Horizonte, eu fui membro da primeira igreja presbiteriana, aí eu vim para São Paulo fazer teologia. E virou batista? Não, aí eu fui para a igreja do Assis, presbiteriana independente do Ipiranga. Ah, sim. Vimos lá. Quando a Igreja Batista do Morumbi estava começando, Vencedores estava ajudando no louvor, né? Sim. E aí nós começamos a nos envolver na Igreja Batista do Morumbi. Certo. Lá quando foi na fundação da igreja. E aí, como a gente começou a servir lá, aí eu fui para a Igreja Batista do Morumbi. Fiquei lá por 27 anos. Bastante. Liderei o Ministério de Mulheres por 11 anos. E depois da Igreja Batista do Morumbi, aí sim, eu fui para a Igreja Batista Nações Unidas, que o pastor Luiz Saião estava começando a igreja. Aí também fui para lá para estar com eles. Certo. Bom, também pude perceber que você tem uma afinidade com o Ministério Pastoreio de Mulheres. Fez tanto isso aqui no Brasil, quanto está fazendo também lá na Itália. O que te despertou para essa área? Você tem, os seus dons e talentos estão focados nisso, e o que você desenvolve com elas? Fala aí para as discipuladas. Muito interessante, Doris, porque eu trabalhava na Igreja Batista do Morumbi. Na verdade, eu era membro e era missionária da igreja. O Assis e eu éramos missionários da Igreja Batista do Morumbi dentro de Vencedores. E aí o pastor Ari Veloso teve um retiro de mulheres e eu fui ajudar nesse retiro, né? E fui ajudar como no louvor e tal, e me envolvi. Logo depois desse retiro, o pastor Ari Veloso me convidou para trabalhar no Ministério de Mulheres. Eu falei, pastor, eu sempre trabalhei com jovens, eu nunca tive envolvimento com mulheres, nem sei como é que é. Mas se o senhor quiser fazer uma experiência, eu gosto de desafios. Então, vamos fazer o seguinte, durante 6 meses eu fico no Ministério de Mulheres. Se der certo, ok. Se não der certo, ficamos amigos e tudo bem, né? Uhum. E aí, eu comecei a me envolver com as mulheres, me apaixonei com mulheres, porque eu já fazia discipulado com moças, desde que eu aceitei a Jesus.
Eu fazia discipulado com moças. E aí eu gostei muito de trabalhar com as mulheres. E a Igreja Batista do Morumbi, o pastor Eli Veloso, ele já está com o Senhor agora, mas ele tinha uma visão muito bacana com as mulheres, né? A gente tinha muita liberdade de servir. E ele era aquele pastor que nos retiros, ele estava com a gente, ele ajudava a enfeitar quarto, enfeitar porta, ele ajudava a gente em tudo, então era muito bacana. Então a minha experiência com mulheres foi muito positiva, né? E sempre eu trabalhava com mulheres e ajudava o ministro de música na música, sempre foi assim. E na Igreja Batista Nações Unidas também dessa forma, e lá em Rimini também. Então eu fico mais focado com casais, né, com mulheres, e com a parte de louvor, que eu sempre ajudo o ministro de louvor. Certo. E outra coisa que me chamou atenção em relação à Itália. Você imagina que por ser uma nação assim, bastante católica, ter o Vaticano, Roma, por isso que existe alguma perseguição, alguma intolerância, velada, né? Não assim, algum preconceito, você percebe isso lá? Tem um preconceito porque eles não conhecem a igreja evangélica. O que chega, às vezes, de evangélico, Doris, são pessoas muito diferentes. Então, por exemplo, a minha experiência, eu não senti nenhum tipo de preconceito. Por quê? Quando nós chegamos na Itália, nós já fomos para a escola de alfabetização de adultos e ali nós já convivemos com pessoas de várias nacionalidades. E ali tinham refugiados, pessoas de vários países, né? E ali, quando a gente começava a se apresentar, o que você veio fazer na Itália, né? Eu falei, eu vim ser voluntária numa igreja. Ali eu já começava a falar, mas o que você faz? Eu ajudo na música, eu ajudo com as mulheres, né? Então ali eles já viam que eu era uma pessoa normal, que eu vestia normal, que nem eles, que eu conversava sobre vários assuntos. Então, na escola, não tive o mínimo de preconceito, né? E a gente teve um convívio muito legal, tanto que nossas professoras, até hoje, nós somos amigos, então é uma coisa muito legal. E quando a gente chegou na igreja, aconteceu uma coisa muito bacana, porque algumas brasileiras ficaram sabendo que tinha uma missionária brasileira na igreja. Então, muitas já vieram, né? Tem uma missionária, porque a parte do evangelho na Itália é muito carente, muito carente. Aqui nós temos uma igreja em cada esquina. Na Itália não é bem assim, né? Então, algumas brasileiras vieram. E aí foi muito bacana, porque através delas nós chegamos na família, né? Sim. E muitas delas casadas com italiano, que foram alguns anos para lá, conheceram italianos e casaram. E aí elas foram a ponte para a gente chegar no coração dos italianos. E hoje nós temos vários amigos italianos, né, de famílias italianas, e que foi mais ou menos essa ponte que aconteceu. Então foi uma coisa muito legal. Hoje eu falo para você, eu não sinto o mínimo de preconceito. Pelo contrário. Eles começam a confiar, eles veem que nós somos pessoas honestas. Olha, as portas só se abrem. Para mim, assim, eu não posso reclamar de nada nesse sentido. Mas sim, existe em relação à religião, né? Por ser esse país católico. Mas quando a gente eles começam a ver que nós somos normais, a coisa fica muito mais fácil para a gente mostrar Jesus através da nossa vida. Eu sempre preguei o evangelho assim, através do meu testemunho. Eu nunca cheguei a falar, eu sou evangélica, eu sou missionária, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Eu sou lusitânia, né? E aí, com o meu testemunho, que eu quero que as pessoas conheçam Jesus. E é assim que eu agi também na Itália, graças a Deus. E os italianos são muito receptivos, né? São muito falantes, gesticulam, cantam, né? Já está na tradição, na cultura do país. E como é que foi essa aculturação? A gastronomia? Conta aí pra gente. Nossa, foi muito legal. Porque é o seguinte, eles gostam muito de brasileiros, assim, né, da música brasileira. E foi muito legal porque o nosso residência, que quando a gente chegou na Itália, não foi tão fácil conseguir lugar para morar. Aí nós conseguimos uma residência, como se fosse uma parte hotel. E aí, depois aos poucos, outros amigos eu fui trazendo para morar mesmo em residência, e a gente nós começamos a fazer alguns churrascos no verão, porque como o verão são praticamente 3, 4 meses, a gente aproveita bastante. E aí, nesse churrasco, Luciana, canta uma música brasileira. Aí eu aproveitava, né?
que eu canto mais bossa nova, samba, de música cristã também, eu cantava uma música do meu CD, né? E aí eles, nossa, que bacana, né? Então era uma coisa assim, já trazia uma proximidade. Ah, ensina aí um passo de samba. Eu não sei sambar direito, mas eu inventava e sambava, entendeu? Então sempre tinha assim, essa proximidade. E isso foi uma coisa que ajudou bastante, sabe? Da gente poder se relacionar com eles nesse sentido, porque Sim. justamente eles viram que o Acireu nós somos pessoas, éramos pessoas normais, né? Que bom, realmente, a música quebra barreiras, né? E Muito, como muito. foi essa experiência de gravar um CD? Um CD solo? Conta para nós aí como foi esse processo. Bom, na minha história, né, eu comecei a gravar muito cedo, né, desde 1978. Eu tenho mais de 23, né, CDs gravados, com pessoas, com vencedores, né, individual. Quando eu fiz o meu primeiro, foi um compacto duplo, né, solo, foi uma experiência muito legal, né, quando eu fiz isso já muitos anos atrás, né. E aí depois eu comecei a fazer outros, mas assim, não uma coisa um atrás do outro, foi meio que separado, porque eu sempre gravei muito com vencedores, com pessoas que me convidavam e tal. Mas, por exemplo, eu vou falar do CD que eu fiz mais ou menos a minha cara, que é o Bossa Nova Vida, né? Como eu fui muito influenciado com a Bossa Nova, samba, eu quis fazer um CD de bossa nova. E na minha vida, sabe, tudo que aconteceu foi algum projeto missionário. Eu estava no Piauí, no projeto missionário da IBNU, lá no sertão, e eu levei o Matheus, que é um ex-VPC do Nordeste, para tocar com a gente lá no sertão, né? E aí o Matheus, a gente ia de casa em casa, cantando e falando do amor de Deus. E nesses intervalos de casa em casa, eu fui falar, nossa, Matheus, eu tenho tanta vontade de gravar um CD de bossa nova, tal, 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 tal. E a gente conversava sobre todos os assuntos e surgiu esse. Quando a gente voltou para casa, o Matheus falou, Lu, bora fazer seu CD? Ele é um excelente arranjador. Você topa, topa. Eu falei, mas nossa, eu tô tão sem grana. Não, vamos fazendo, vamos fazendo. E a gente fez um CD assim. Ele fez a base instrumental lá no Nordeste, né? Eu coloquei a voz em São Paulo e a mixagem foi nos Estados Unidos. Então foi um CD totalmente online, entendeu? Então Foi um foi CD muito... internacional. Foi um CD assim que a gente fez, foi muito bacana. Então, assim, eu gosto muito de estúdio, eu aprendi muito a gostar, porque eu convivi com músicos muito bons, né, e vencedores. E você aprende muito com o outro. Eu gosto muito do discipulado, do jeito que eu ensino, eu gosto de aprender com quem sabe mais. Então, foi uma experiência muito boa de poder fazer esses CDs de vencedores, os meus, outros CDs da Igreja Batista do Morumbi, que eu gravei, de outros amigos, de outras igrejas. Então, a experiência sempre foi muito boa. E eu costumo dizer o seguinte, a música, o CD, o material, o livro, esse vídeo, ele chega a lugares que nós não chegamos. Exatamente. Então, eu sempre vi o CD como um ministério. Como eu estou vendo essa live de hoje como um ministério. Ela vai chegar a lugares que nós nem imaginamos. Então, eu sempre entrei no estúdio assim, isso aqui é um evangelismo. Isso aqui é algo que Deus vai usar lá no futuro, agora e quando Ele quiser usar. Então, eu sempre tive essa visão. Exatamente. E me diga uma coisa, e nas composições, você também é letrista, ou você fez arranjo, o seu colega fez arranjos? Como é que foi essa parte da letra e música? Eu fiz assim, o Bossa Nova Vida, eu peguei composições, né, de conhecidos, mas eu gosto muito de colocar música na Bíblia, né? E o meu CD Louvores para Pequenos Grupos, ele é todo baseado na Bíblia. Esse CD foi muito interessante, foi uma época que eu estava um pouco assim, até revoltada, né? Poxa, Deus, eu convivo com tantos músicos bons, não consigo compor nada, tal, né? E aí comecei a tirar meus momentos devocionais e comecei a tentar musicar, né? Eu não sou instrumentista, nada disso. E aí eu colocava no gravadorzinho, né? E eu gravava aquilo. E meu CD desse Louvores para Pequenos Grupos foi feito assim. Aí eu mandei para o Cláudio Rocha, que é o arranjador,
e ele também fez os arranjos, né? Então, as minhas composições são mais assim, musicadas, música em cima de textos da Bíblia. Que ótimo. Então, realmente, o que você disse, o propósito desse programa, Música e Adoração, é conversar com pessoas que tenham experiência musical, que desenvolveram trabalhos nas mais diversas áreas da igreja, ou como missionários, ou como músicos, e compartilhar essas experiências, não é? Com os nossos ouvintes, para que eles possam aprender e também se motivar, se estimular no trabalho e no serviço a Deus. Muito bom. E das suas composições todas, qual que você gosta mais? Que você tem um carinho e por quê? Nossa, assim, das que eu fiz, tem uma que eu gosto muito, que é baseada em Mateus 6, que fala, quando orares ao Senhor, entra no teu quarto e busque. E ele vai te ouvir, né? Então, é justamente essa música que é Mateus 6, né? Que fala que Deus ouve a nossa oração. E ele sabe da nossa necessidade, né? Então, o que a gente precisa estar tranquilo é que ele sabe da nossa necessidade. E eu gosto muito de orar, né? Assim, eu estou no parque, eu estou sempre orando, outras estou lavando louça, eu estou orando, estou falando com Deus. Então, esse texto da Bíblia que eu musiquei é um texto que fala muito ao meu coração e é uma das canções que mais assim falam comigo, que é sobre a oração. Ótimo. E, Lucitânia, conta para nós aí quais são os maiores desafios das oportunidades de pastorear pequenos grupos, de atuar lá como missionária na Itália. Diz para a gente. Olha, o maior desafio é fazer com que a pessoa entenda qual é o objetivo, né? Então, por exemplo, o pequeno grupo, o objetivo maior é comunhão. Não é você dar um estudo enorme, não é você fazer um culto, mas é você trazer estudos práticos. Eu sou uma pessoa muito prática, então os estudos que eu dou para pessoas são estudos que, para mim, fazem diferença. E eu gostaria que fizessem para elas, né? No caso de uma evangelização, eu tenho que saber qual é o meu público-alvo. Então, por exemplo, com vencedores, a gente faz programas em igrejas, fazemos programas em praças, em praias, em teatros. Então, você tem que fazer uma programação que vá de encontro à necessidade daquele povo. Então, o maior desafio é você sair do seu pedestal, da sua zona de conforto e atender o público, né? Então, o Milton Nascimento, né, cantava, o artista tem que ir aonde o povo está. Então, o missionário, o cantor, ele tem que estar sensível àquela necessidade. Mas eu só canto isso. Não, né? Tem que estar aberto. Eu lembro de uma programação muito legal com vencedores que nós fizemos na Universidade de Brasília, há alguns anos atrás. Nós começamos aquela programação na universidade cantando música popular brasileira. E os alunos chegaram, tal. Aí nós fomos inserindo as músicas de vencedores. Então, as músicas de vencedores, como é música brasileira, é uma música que vai muito de encontro àquele público-alvo. Então, se nós chegássemos lá, por exemplo, de terno e gravata, cantando o hino tradicional, a gente não atingiria, né? Então, isso é importante. E, por exemplo, eu passei por uma experiência na Itália no passado. Lá tem uma noite, um final de semana que chama Noite Rosa. É muito famoso na Emília-Romagna. Toda Emília-Romagna passa o final de semana tudo rosa, tem shows e tal. E aí eu fui convidada para cantar música brasileira numa dessas noites, né? E eu falei, puxa, mas não tem ninguém para me acompanhar. E aí eu tenho um casal, não tinha ninguém. Eu falei, eu tenho um casal de amigos de Cesena, que ela toca flauta e ele toca viola, né? Eu falei, bom, eu vou falar com eles. Eles, mas que loucura. Eu falei, gente, essa porta aberta nós vamos. E foi muito legal, porque eu consegui fazer música brasileira com eles tocando viola e flauta, e a gente conseguiu fazer. Porque aquele público queria ouvir música brasileira. Então, é muito importante a gente estar aberto a fazer aquilo que o povo necessita naquele momento. Então, cada situação que você fala, você tem que ir de encontro. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de fazer trabalho em cadeias femininas, né? Então, quando eu vou na cadeia para fazer um trabalho com as mulheres,
fazer alguma coisa que elas nunca, quem sabe, tiveram oportunidade. Então, por exemplo, eu já levei minha filha, que é bailarina, para dançar. Eu já levei pessoas que são ligadas à moda, uma mulher para dar dicas para quando elas saíssem da cadeia, como que elas deveriam se vestir para conseguir o emprego. Levei uma maquiadora para dar dica. E aí, depois disso, eu falava do amor de Deus, né? Exatamente. Então, é isso. A gente está sensível à necessidade. Qual é o público? Quem que eu quero atingir? Para quem que eu vou falar? Isso que a gente tem que estar aberto. E isso não é uma coisa tão fácil, porque muitas vezes nós queremos colocar a nossa cabeça, o nosso pensamento, e não queremos ir de encontro à necessidade daquela pessoa. Muito bom, Lucitânia, você tocou num ponto importante. A gente também participa aqui com pequenos grupos, né? E um dos estudos recentes que nós fizemos foi como servir a Deus neste mundo. Então, às vezes as pessoas têm elucubrações, né? E às vezes é fazer o básico. Se você é um sapateiro, é fazer um bom sapato e vendê-lo pelo preço justo. Se você é um advogado, é procurar ser um advogado honesto e atuar e testemunhar no seu campo. Então, isso que você está falando é muito bom, porque você, como cantora, como missionária, percebe essas necessidades, procura espaços, né, brechas para interagir e depois levar o evangelho. Você já tem uma abertura, você já tem uma credibilidade, você já tem uma empatia com esse público, então é fundamental mesmo. E que conselhos você daria aí para novos músicos, missionários, pastores que estão iniciando aí o trabalho a partir da sua vasta experiência? O primeiro conselho que eu dou, primeiro a gente precisa ser humilde, sabe? Muito humilde. Você está falando de servir, né? Jesus foi o maior exemplo para nós, é o maior exemplo de servo. Então, ser humilde. Se você quer fazer um trabalho missionário, esteja pronta a servir. Por exemplo, na Itália, ninguém lá sabia o que o ACV eu fazíamos no Brasil, onde a gente havia atuado. Nós não falamos nada para ninguém, nós somos lá para servir. Então, na igreja, na Itália, não é que nem a igreja que você tem uma faxineira, não. Quem cuida da igreja são os membros. Então, eu sou a líder da faxina da igreja. Então, tem a escala dos membros que limpam a igreja, por exemplo. Ah, mas como assim? Você foi para a Itália para limpar a igreja? Sim, fui para a Itália para limpar a igreja, né? Foi para pintar, foi para organizar? Foi para organizar. Outra coisa, uma senhora da igreja estava muito mal e eu fui cuidar dela, eu dei banho nela, eu cuidei, dei remédio, fazia comida. Quer dizer, serviço. Como é que você vai servir? Naquele momento, a necessidade não era para eu pregar um sermão. Naquele momento, a necessidade não era de eu cantar uma música, mas era para eu cuidar dela. Então, meu trabalho lá era o que? Ir no hospital com as mulheres, aí eu passava, tomava um café, engajar as pessoas na escola. Tudo que eu aprendi na Itália, eu passei para as pessoas. Então, pessoas chegavam novas no país, eu ajudava a tirar documento, até hoje, né? Ajudo, mesmo à distância, que nesse momento eu estou aqui no Brasil, infelizmente, em função desse momento da pandemia, de uma série de outras coisas, mas eu estou online com a Itália, continuo ajudando as pessoas. Então, isso que é importante, ser humilde para servir. Eu acho que quando a gente é humilde para servir, as portas, elas se abrem, sabe? É muito diferente. Quando a gente chega num lugar sem barreira, olha, sem título, eu sou teóloga, eu sou isso, ninguém quer saber o que eu sou. A pessoa quer saber o que você tem para oferecer, sabe? Aí depois, com o tempo, o pessoal começou, vai lá no Facebook, vai no Instagram, vai vendo. Puxa, você já fez isso? Não sabia, vai no YouTube. Quer dizer, você não precisa mostrar quem você é. Sirva, o resto Deus vai fazendo. Isso é a coisa mais importante. E durante a pandemia, como é que foi esse trabalho lá na Itália? Você disse que retornou aqui para o Brasil, mas vocês mantiveram grupos online? Como vocês conseguiram se organizar, mantendo a congregação? Na Itália, o nosso pastor, Fabiano Nicodemo, ele é uma pessoa muito ligada, né? Quando entrou a pandemia, como ele sempre forçou muito a internet e tudo, a nossa igreja foi uma igreja que ficou conectada o tempo inteiro. Ele começou a fazer reunião de oração de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. A gente tinha o PIS, que é
pregando o insieme ao Senhor, né? Vamos pregar juntos ao Senhor. Tinha 2 reuniões, quarta e quinta. Tinha não, ainda tem até hoje. Aí, o culto de domingo online, eu tenho 2 reuniões com as mulheres online até hoje, desde a pandemia, era presencial, agora é online. Então, nós não paramos. Na Itália, o que voltou foram os cultos dominicais. As outras reuniões estão todas online. Então, com isso, eu tenho podido participar aqui. Então, lá na Itália, eu morávamos nessa residência de 35 metros quadrados. Então, eu fazia caminhada dentro do apartamento de 35 metros quadrados, eu fazia ginástica, eu fazia as lives, né? Nunca fiz tanta live na minha vida. Eu estudava italiano, então eu ocupava meu tempo, porque na Itália, essa coisa de pandemia, você não podia sair de casa. Sim. Por exemplo, eu precisei ir no hospital, eu tive que ter autorização da polícia, e eles me pararam na rua. Se eu não tivesse aquela autorização, eu teria pago uma multa de 400 euros. Lockdown, então, né? Estava em lockdown. Então, se você tinha autorização de ir no mercado e voltar, e pronto, e coisas urgentes. Então, qualquer saída, por exemplo, eu precisei sair com essa minha amiga para fazer um documento, né? Essa minha amiga que estava doente, aí o pastor falou que eu estava em nome da igreja, se a polícia me parasse, eu teria que dar aquele documento. Então, a pandemia lá foi uma coisa muito rígida mesmo. Na Itália, não tem brincadeira. Por exemplo, agora lá tem Green Pass. O que é o Green Pass? Você tem que tirar esse documento que você foi vacinado. Se você não tem esse Green Pass, você não entra em nenhum restaurante. Nada fechado. Nossa! Então, é muito rígido. Então, a pandemia nós passamos bem, porque assim, o pastor Fabiano, ele acolheu muito a igreja. E com isso, pessoas que as igrejas não tinham nada online, começaram a entrar nas nossas reuniões. Então, até hoje, ele é muito antenado, ele vai atrás, ele busca saídas, né? Então, a igreja, nesse tempo de pandemia, ficou muito unida. Então, quando voltou no presencial, não foi diferente, porque nós não paramos, nós continuamos. E eu, do Brasil, também continuo. Tem uma reunião na Itália, que é com as mulheres, é 10 horas da manhã lá, aqui 5 da manhã. Então, eu estou 5 da manhã aqui com elas nas reuniões. Sim. Então, isso é uma coisa muito legal da tecnologia, né? Sem dúvida. E você está congregando temporariamente na Igreja Batista, Nações Unidas? Agora? Então, a nossa igreja não voltou presencial. Então, eu estou online com a Igreja Batista Nações Unidas e com a Igreja Batista de Rimini também. Ótimo. Que bom. Bom, Lucitânia, foi um prazer conversar com você ao longo desse tempo. Muito legal. Que Deus possa abençoar a você, sua família, nesse ministério. Estamos aqui para testemunhar e realmente a internet tem essa vantagem, é do presente para o futuro, e a gente também não apaga o passado. Então, a gente multiplica, capta novos ouvintes, novos assistentes. A Igreja da Lapa está aqui de braços abertos para recebê-la, venha nos fazer uma visita. E nós vamos ouvir agora, daqui a pouco, vários vídeos que a Lucitânia reservou especial para mostrar o trabalho que ela desenvolve como cantora, como missionária, como teóloga. E, Lucitânia, é o seu momento agora de dar aí um recado final para nós. Bom, eu quero agradecer, é um privilégio realmente poder participar desse programa, agradecer a todas as pessoas que vão assistir, né, esse programa, aqueles que também vão só ouvir, porque alguns, né, não assistem, mas ouvem. Que Deus abençoe vocês grandemente. Estejam orando pelo Assir, por mim. Nosso desejo realmente é retornarmos na Itália. É um país, a Europa precisa de Jesus. Quando você fala, eu vou para a Europa, ai, que chique, ninguém imagina o que é. Então, o ministério não coisa fácil lá. Eles precisam mesmo da gente. Então, eu queria que vocês estivessem orando também pela missão Vencedores por Cristo, porque na pandemia também nós não podemos sair, né? Então, se Deus quiser, aos pouquinhos vamos voltando, para que Deus abençoe também a nossa missão e abençoe muitas igrejas na Itália, porque tem muitos pastores e missionários que estão lá trabalhando secularmente para pregar o evangelho, para dedicar um tempo para o evangelho, porque
Infelizmente, as igrejas do Brasil não investem tanto em missionários na Europa, né? Investe às vezes no sertão, em outros lugares, na África, mas na Europa parece que é uma coisa muito chique. Para que vai? E a gente, quando a gente convive com outros missionários, né? Eu tenho o grupo Missões na Itália, Missões na Europa, a gente vê como que cada um se dedica ao máximo para esse trabalho. Então, que vocês estejam orando por missões na Europa, porque esse povo precisa de Jesus. O coração é muito duro e precisa desse amor de Deus, de pessoas sérias, né? Eu brinco com o Fabiano. Fabiano, você levou um casal de ancião, né? Para a Itália para ajudar você. Experiente. Não interessa, né? Não interessa se você é jovem, se você é mais velho, interessa se você tem amor para servir. Isso é o mais importante. Muito bom, Lucitânia, que Deus abençoe ricamente, gostamos muito do seu testemunho aqui. Vamos ouvir um pouco da Lucitânia e só para despedir do meu ouvinte aqui, você que nos assistiu hoje, curta, compartilhe esse link com outros irmãos e nós queremos agradecer a Igreja da Lapa que nos deu essa oportunidade, a equipe técnica, o Leonardo, o Gabriel, que nos ajudam aí na edição dos vídeos e nossos agradecimentos aos pastores e a você que nos apoia. Saudações musicais! Música e adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Oi pessoal, tudo legal? É com grande alegria que eu estou aqui para contar um pouco sobre a minha relação com a música popular brasileira. Eu, desde muito criança, eu convivi com a música através do meu pai. Meu pai tocava violão, cavaquinho, banjo, e ele que era aquele animador das festas de família. Então, desde cedo eu aprendi muito sobre música brasileira, né, com cantores antigos, né, de muitos anos atrás, e que meu pai tinha grande admiração, e eu comecei a aprender a cantar essas canções. Quando eu cresci mais um pouquinho, eu comecei a ser a companheira do meu pai, cantando também nessas rodas de samba, ele saía também para casa de amigos, eu sempre estava cantando com ele. Então eu comecei a aprender realmente sobre o gosto da música brasileira. Quando eu me tornei mais adolescente, eu tive o privilégio de conviver, de ouvir muito a turma do Clube da Esquina, por ser mineira de Belo Horizonte. Então esse grupo, né, me influenciou demais, né, o Clube da Esquina. E que vocês sabem que tem pessoas ali, tinham pessoas muito especiais, compositores, cantores como Milton Nascimento, tanta gente boa ali nesse grupo. E também, paralelo a isso, eu também fui muito influenciada pela Jovem Guarda, porque a gente tinha aqueles programas, né, Jovens Tardes de domingo, e todo domingo a gente ia para a frente da TV para assistir. Nesse tempo eu também comecei a ter muita admiração pelo Roberto Carlos, né? Tanto que eu tenho aqui o bonequinho do Roberto Carlos, que eu gosto, que eu achei numa feira de antiguidades, né? E essa turma da Jovem Guarda, ela trouxe muita influência para a minha geração. E a partir daí também eu conheci Elis Regina, conheci Nara Leão e eu comecei a meio que tentar imitá-las, né? Do jeito que elas cantavam, admirava muito a voz de cada uma. Elis tinha um alcance maior, Nara Leão cantava mais pro grave, mas cada uma com a sua peculiaridade. E sempre tive aquele prazer de colocar numa rádio, de estar ouvindo essa música brasileira. Aí, quando eu completei 15 anos, eu tive o privilégio, né? Eu ganhei um grande presente, né? De conhecer a Jesus como meu Salvador. Eu ganhei uma Bíblia, eu fui numa igreja evangélica e ali aqueles jovens me ensinaram a palavra de Deus. Eu pude entender, né, o que Jesus fez por mim. E eu fui parar numa igreja, a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, onde aqueles jovens cantavam muita música brasileira, música cristã. E eu tive o privilégio de conhecer o Grupo Elo naquele momento, depois Vencedores por Cristo
que eles cantavam, depois Grupo Logos. Então eu tive uma influência muito bacana da música popular brasileira cristã. Aí, depois de mais ou menos um ano, eu tive o privilégio de participar de uma equipe de Vencedores por Cristo, a 33ª equipe. Esse ano a gente completa 40 anos de equipe e foi muito bacana, porque ali eu vi realmente, né, uma música de muita qualidade, músicos de qualidade, mesmo sendo de uma outra época, que aquelas equipes, as pessoas que participaram não tinham assim nenhum teste vocal, nada disso, mas Deus juntava as pessoas de uma forma muito especial, porque o foco não era música, o foco era treinamento. A música era um instrumento para a gente poder chegar nas igrejas, chegar nas praças, nas praias e chamar as pessoas para estarem perto e ouvirem falar de Jesus. E nesse tempo de Vencedores por Cristo, eu já estou há 34 anos em Vencedores, junto com meu marido Assir, eu tive assim a bênção, né, e o privilégio de conhecer muita gente boa, de conviver, né, com Sérgio Pimenta, com Nelson Bomilcar, com Sérgio Leoto, com Guilherme Kerr e tantos outros, né, que passaram, Aristeu Pires, tantos outros que passaram por Vencedores. Eu tive o privilégio de poder ouvir, de conviver. Dimas Pesato foi o meu líder na equipe, o Zé Ronaldo. Então eu tive assim o privilégio de estar realmente com gente que gostava da música, mas que gostava acima de tudo de uma vida séria com Deus. E em Vencedores eu recebi esse discipulado musical e o discipulado bíblico. Então, esses anos todos que eu passei por Vencedores, eu ainda faço parte da missão, não estou na banda, mas faço parte da missão. Eu aprendi muito sobre gosto musical, eu aprendi sobre ter uma vida séria com Deus, eu aprendi que a gente pode sim fazer uma boa música, né, de qualidade para atingir outras pessoas que não conhecem Jesus. E uma das coisas muito bacanas que eu aprendi com Vencedores é justamente poder cantar uma música que qualquer pessoa que ainda não conhece o Evangelho vai se sentir super à vontade em ouvir. E os anos se passaram, essa coisa de MPB, essa coisa de samba, né, de bossa nova, isso sempre teve muito aflorado na minha vida. E eu tinha um sonho, né, de gravar um CD de bossa nova. Eu gravei muitos CDs com Vencedores, desde o Louvor 4, participei dos grupos de missões, tantas gravações que eu participei, mas eu tinha um sonho de fazer um CD de MPB. E aí eu estava num projeto missionário no Piauí, em Cocal, com a minha igreja, a Igreja Batista Nações Unidas, e o Mateus, um jovem que havia sido treinado pela VPC Nordeste, pelo Samuel Tito e Naná, o Mateus foi com a gente para tocar nesse projeto missionário. E a gente ia de casa em casa, cantando e falando do amor de Deus. E nessas idas e vindas eu comecei a compartilhar com ele esse desejo que eu tinha de gravar um CD de bossa nova. E para minha surpresa, quando a gente retornou da viagem, chegando em São Paulo, ele falou: Lu, vamos fazer esse CD, eu vou te ajudar. Mateus é uma pessoa muito competente musicalmente, toca violão, é compositor. E eu falei: mas como que a gente vai fazer, Mateus? Você está no Recife, eu estou em São Paulo, eu hoje não tenho recursos. Não, a gente vai dar um jeito. Só sei que ele juntou o grupo dele lá, ele fez os arranjos, nós construímos um repertório bem bacana, ele fez os arranjos, ele gravou o instrumental no Recife, eu coloquei o vocal em São Paulo e a masterização, mixagem, tudo aconteceu nos Estados Unidos. Então a gente fez um CD desse jeito e eu tive esse sonho realizado. O CD se chama Bossa Nova Vida. Não sei se vocês conhecem, mas é um CD muito bacana, que eu coloco muito daquilo que eu gosto, daquilo que eu acredito. Eu sou uma pessoa que gosta de ouvir todos os estilos de música, não tenho barreira com nenhum estilo de música, gosto de ouvir, mas assim, se você falar o que você gosta de cantar, eu gosto muito de cantar MPB, né? Gosto muito da bossa nova, gosto muito de samba, muito mesmo. E é gostoso a gente poder cantar essa música, né?
com uma letra cristã e que alcança os corações das pessoas. Esse CD, Bossa Nova Vida, é um CD que eu dou de presente para qualquer pessoa, porque é um CD que vai alcançar, é uma música brasileira, é uma coisa bem legal. E nessa minha trajetória com Vencedores, também eu aprendi o quanto era importante a gente fazer algo olhando para outra pessoa, o que aquela outra pessoa vai ouvir, o que aquilo vai ser importante para ela. Então, gente, além da música, precisa ter um bom conteúdo de letra, né? E muito da MPB tem uma letra bacana. E, então essa minha história, esse meu convívio com a MPB é uma coisa assim que eu guardo no meu coração, eu gosto de dividir, eu gosto de cantar essa música, eu acho que combina também com a minha voz e todo esse estilo. Então eu espero assim que você que nunca ouviu, né, esse estilo de música, que você vai atrás, que você descubra. Em Vencedores por Cristo tem muitas músicas bacanas, de arranjos legais. O De Vento em Popa foi o primeiro LP, que na época era LP, que a gente gravou só de música brasileira. Então no meio cristão a gente tem muita gente boa, tem uma nova geração chegando com muita coisa de qualidade. Então eu quero incentivar vocês a buscarem, a conhecerem, né? Tirar as barreiras. Ah, não gosto. Não, vão conhecer, vão ver como é que não é, e aí vocês vão poder tirar suas próprias conclusões. Muito obrigada, Deus abençoe a cada um e que a gente possa ter uma vida muito bacana, com muitos sonhos. A minha vida sempre foi com sonhos. Sempre sonhei e na hora certa Deus pôde realizá-los. Um grande abraço. Maravilhoso sei que é Maria ter Jesus. Solo tu puedes tocar e renovar en meu cor. Maravilhoso sei pela eternidade e canto me alçará. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei, Padre di grazia, nessun altro è come te. Tu soltanto puoi guarire le ferite che ho nel mio cuore. Meraviglioso
Essa canção marcou época, 1980. Uma canção que muitos cantaram, eu pessoalmente cantei bastante, e até hoje, quando a gente canta, muitos se emocionam, porque marcou a vida de cada um. Canta com a gente. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá não a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo.
Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor. Rendem graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendem graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, rendem graças ao Senhor, rendem graças ao Senhor. Eu te amo, ó Senhor, minha força, minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. Eu te amo, ó Senhor, minha força, minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. Ele é meu escudo e meu salvador. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor. É o Deus perfeito e o meu refúgio. Por isso louvarei de todo o coração. Eu te amo, ó Senhor, minha força, minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. Eu te amo, ó Senhor, minha força, minha rocha, minha fortaleza, meu libertador. Ele é o meu escudo e meu salvador. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor. É o Deus perfeito e o meu refúgio. Por isso louvarei de todo o coração. Por isso louvarei de todo o coração. Por isso louvarei de todo o coração.
Este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus, com bem bom poder aos pés da cruz depositar. Este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada, senão sobre